Antes de começarmos, dois avisos importantes. Este é um vídeo sobre pepecas e eu não tenho uma. Segundo, este vídeo vai conter nudes, mas disso a gente gosta. A ideia deste vídeo não é ser um vídeo feminista, eu não sou o Dado Dolabella, eu não tenho muita disposição para falar disso, já que eu não sou uma mulher, mas se por algum acaso no vídeo eu me remeter a algum termo que possa parecer ofensivo ou qualquer coisa do tipo, deixe aí nos comentários suas opiniões. Eu quero crescer também, eu também estou aqui para aprender e também quero entender o que eu faço de errado no meu dia a dia, tudo bem? O que me motivou a gravar este vídeo, principalmente, foram duas notícias que eu vi esses dias. Ali no finalzinho de agosto, agosto de 2017, para a gente se fixar no tempo, eu vi duas notícias que me chamaram muita atenção. Uma era sobre o trabalho da Guerrilla Girls, que estavam chegando no Brasil. Elas iriam organizar uma exposição no MASP de São Paulo durante o mês de setembro. Elas mexem muito com a ideia da publicidade, elas falam muito sobre a ideia do feminino, sobre como o feminino não é representado na arte, apesar da maioria das obras de arte serem sobre mulheres. Como assim, Rética? Um dos principais trabalhos da Guerrilla Girls é um grande pôster, que elas fazem nos museus. Elas colocam este pôster colocando um percentual de artistas mulheres que aquele museu tem e a quantidade de nus femininos aquele museu tem. E é sempre uma diferença discrepante. 5% de artistas mulheres no museu, enquanto 75% dos nus são femininos. Por que existe essa relação? Seria necessário para a mulher estar dentro do museu ela estar pelada? É essa a nossa imposição como sociedade patriarcal impomos para as mulheres? Tipo, beleza, você pode estar aqui, contanto que você esteja peladinha. Até vi uma outra reflexão que falava sobre vídeos de música, A mulher pode aparecer nos vídeos de música, a mulher pode estar no cenário pop, ela pode estar nos clipes e tudo mais, contando que ela esteja com pouca roupa. Enquanto os homens estão lá bonitinhos, vestidinhos, e geralmente as mulheres estão ali, para eles, elas estão ali à disposição deles. Só que no mesmo dia eu vi uma notícia completamente diferente. Enquanto a Guerrilla Girls estava falando sobre a necessidade da mulher estar nua para aparecer numa obra de arte, eu vi uma obra de uma grafiteira chamada Pamela Castro sendo extremamente criticada por supostamente mostrar uma vagina. A Pamela Castro, uma grafiteira carioca, ela tem um trabalho que fala muito sobre a mulher, ela fala muito sobre o feminino nas suas obras, Ela sempre faz grandes murais com enormes mulheres, com tranças, cabelos, corpos que se unem, rostos que se juntam. Inclusive, neste mural que ela fez lá na cidade de Sorocaba, ela foi extremamente criticada por fazer uma obra onde mostrava dois rostos femininos que se encontravam e meio que montavam, uma fusão, uma flor que, pela livre interpretação de muita gente, pode parecer uma vagina. Inclusive, um vereador lá de Sorocaba, ele viu uma vagina lá e ele achou um absurdo aquilo ali. Isso me levou a pensar, essas duas notícias me levaram a pensar muito, porque enquanto a Guerrilla Girls ela está falando sobre esse problema que a sociedade patriarcal tem de se reproduzir imagens de nu feminino e se proliferar isso como se fosse o único objetivo da mulher, na sociedade, ser consumida, ser vista nua. E por um outro lado, quando uma mulher ela expõe esse lado feminino, essa feminilidade exacerbada, essa vagina, como ela é duramente criticada. Isso me deixou muito confuso, porque quando um homem faz uma pintura de uma mulher pelada, ok, enquanto uma mulher ela mostra uma pintura onde aparenta uma vagina, ou então quando ela expõe uma vagina em alguma das obras de arte, porque eu já vi muitas obras de arte onde mulheres expõem no feminino e isso é extremamente agressivo. Por que a gente cria um peso maior dessa relação? Por que a gente condena muito mais as mulheres nesse sentido? Isso daí me levou a essa reflexão. Se a gente entra numa banca de revista e jornal, a gente também vai ver a quantidade de revistas onde a mulher vai estar sendo exposta como um objeto, onde o corpo feminino vai estar sendo utilizado como comércio. Isso acontece o tempo todo na publicidade, nas revistas masculinas, E na arte isso não é diferente. Os artistas muitas vezes utilizam as mulheres como modelo e muitas vezes essas relações onde você vê um quadro bonitinho e tal, da modelo lá e tá, a gente não consegue perceber, às vezes, as relações de misoginia que aconteciam ali entre o artista e a modelo. Quando eu penso no trabalho do Edgar Degas, aquela coisa linda, as bailarinas, delicadas, fofinhas, mas o Edgar Degas, ele era um aliciador, É difícil até separar, um trabalho extremamente delicado de um homem que era extremamente rude, utilizava as mulheres tal qual do jeito que ele utilizava. E não só nessa questão de se utilizar a mulher como um objeto, mas o jeito que a mulher era utilizada dentro dos meios da arte, como ela era tratada nos meios da arte. Se eu penso no trabalho de Artemisia
Gentileschi, uma artista do barroco, que foi extremamente criticada pelo seu trabalho, não foi aceita, foi estuprada. Tem um relato horrível de Artemisia descrevendo como foi o seu estupro e como ela, depois de ter sido estuprada, não foi socorrida, pelo contrário, foi questionada e criticada por isso. Por exemplo, da Berthe Morisot, que foi uma artista do impressionismo, foi uma grande artista, porém quando morreu, o cartório simplesmente se recusou a colocar na certidão de óbito dela que ela era uma artista. Colocaram na certidão de óbito dela desocupada, dizendo ali claramente que uma mulher que faz arte, ela tá errada, ela não está fazendo o que uma mulher deveria fazer. Até mesmo quando os artistas homens resolviam retratar a mulher de um jeito diferente, resolviam tratar a mulher de um jeito mais humano, digamos assim, enfrentavam problemas. A gente tem o exemplo de Goya, que ele resolveu fazer um retrato de uma moça, mas ele não queria fazer uma moça que fosse uma deusa, uma coisa idealizada, ele queria fazer o retrato de uma moça que fosse uma moça real, uma moça de carne e osso, e ele fez o retrato de Maja, e o que diferenciava o retrato de Maja das outras mulheres que tinham sido pintadas até então é que ele pintou pelos pubianos na Maja, e isso foi um escândalo na época. Goya teve que até depor na Inquisição Espanhola por ter desafiado esses cânones de que a mulher, quando ela é representada, ela tem que ser representada de uma maneira endeusada, pura, livre de todo pecado, infantilizada. A mulher antes da menstruação, uma mulher que já teria pelos pubianos, seria uma coisa suja, agressiva, horrível. Outro exemplo que a gente tem disso é o quadro famoso de Courbet, A Origem do Mundo, onde ele simplesmente fala que a origem do mundo é uma grande pepeca. Ele simplesmente faz o recorte exato da pepeca da vagina da mulher e mostra ela de maneira nua, crua, viva, simplesmente o recorte da origem do mundo, de onde nascem as coisas. Homens e mulheres nascem dali e são homens e mulheres que fazem o mundo. Para esse artista realista, a única origem que esse mundo pode ter é essa grande pepeca, essa grande vagina emoldurada, sendo glorificada, exaltada, colocada ali para todo mundo ver da onde vêm as coisas. Gente, olhando para a história da arte, é fácil observar como não foi fácil para as mulheres ocuparem algum espaço dentro da arte. E como é pior ainda para a mulher conseguir falar da própria mulher, da própria feminilidade dentro do mundo da arte. Frida Kahlo, no século XX, ela já tinha essa enorme dificuldade, ela não era bem aceita no México. Toda essa situação me leva muito a pensar que, na verdade, a sociedade em si, ela não tem medo de pepecas, ela não acha as pepecas horríveis, ela não vê a vagina como uma coisa suja e escrota. A grande questão é que quando as mulheres usam esse símbolo da vagina e quando as mulheres utilizam esse símbolo da pepeca, é que aí temos um problema, porque a sociedade aceita enquanto os homens utilizam aquilo lá de uma maneira idealizada, de uma maneira que eles acham que deveria ser utilizada. E quando alguns homens resolvem não seguir aquele padrão que é instituído, ou então quando as mulheres resolvem utilizar daquele símbolo, aí sim a gente tem um problema. Gente, eu fico feliz que cada vez mais mulheres ganhem espaço no mundo das artes. Eu gosto de ver trabalhos como o da Guerrilla Girls, da Marina Abramovic, do reconhecimento da Anitta Malfatti, que não foi um reconhecimento fácil, né? A gente pode falar sobre ela num outro vídeo. Como um dos principais símbolos da arte brasileira, a gente ter Tarsila do Amaral. Isso é muito interessante. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Qual é a sua artista mulher favorita? Qual é a sua cineasta favorita? Às vezes a gente não valoriza, às vezes a gente não dá atenção para esses pequenos detalhes que fazem sim diferença na luta das pessoas. Então vamos dar crédito, vamos dar público para essas artistas, porque com certeza elas merecem. Galera, um grande beijo e abraço.